Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, talvez você esteja sentindo falta da comunhão espiritual que costumamos fazer na nossa meditação. A partir de hoje, nós não faremos mais juntos, para que você, claro, que possa ir até uma igreja que esteja aberta, para fazer a sua comunhão espiritual. É necessário que fomentemos essa piedade eucarística, nem que seja por 2, 3 minutos, 5 minutos, diante de Jesus sacramentado, fazendo a Ele uma visita e uma comunhão espiritual. É claro, aquelas pessoas que têm um risco maior pela idade ou por alguma doença, nós não recomendamos, mas os demais sim, para que cresçam sempre mais nessa piedade eucarística. E por isso nós fomentamos, durante todo esse tempo em que a igreja permaneceu fechada, que pudéssemos crescer nessa piedade da comunhão espiritual. Muito bem, vamos ler o Evangelho do dia, que está em Mateus 9, versículos de 32 a 38. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, gostaríamos de enfatizar a palavra de nosso Senhor no final desse evangelho que acabamos de ouvir. Jesus vê as multidões e se compadece delas. Nós, se formos aos escritos gregos, né? Ou seja, os escritos
nos quais a própria Sagrada Escritura, ou melhor, o Novo Testamento, os Evangelhos, foram escritos na língua grega, esse compadecer-se, né, o verbo grego, é profundamente expressivo, como se Jesus tivesse se comovido nas entranhas, ou seja, mais profundamente, no profundo de sua alma, Jesus se comove por ver aquelas multidões como ovelhas sem pastor, abatidas, né? E por isso Jesus diz aos discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Devemos entender aqui a responsabilidade que temos na oração. Jesus diz que é necessário rezar para que ele envie pastores para trabalhar na sua messe. E veja, meus irmãos, só um católico que entende a importância do sacerdote, do sacerdócio, ele se põe de fato a rezar para pedir a Deus que suscite novas vocações. Assim também, um católico consciente da importância da vocação sacerdotal é aquele que, desde o início, ou seja, ao olhar para os seus filhos, né, os entrega nas mãos de Deus, né, e ensina aos seus filhos também a possibilidade da entrega total a Deus, através da vocação sacerdotal ou através de uma vocação religiosa, né? Os pais católicos não podem ser empecilho para que os filhos ingressem na vida religiosa, possam então fazer a vontade de Deus na sua vida. Ao contrário, os pais devem ajudar os filhos a descobrirem a sua vocação. Então, que pais católicos estejam atentos a essa realidade. Mas Jesus, então, diz aqui a todos os discípulos a importância da oração. Veja, e quem tem uma vida de oração, quem todos os dias reza o Santo Terço, quem todos os dias tem um momento de oração, de intimidade com Jesus, né? Ou tem uma outra forma de piedade, né? Com outras orações, novenas, etc. Com certeza são pessoas que também rezam pelas vocações, né? E aqui gostaria de exortar a vocês, meus irmãos, que passem a colocar nas vossas intenções diárias de oração pelas vocações sacerdotais, sobretudo pelas vocações sacerdotais, né? Pensando no nosso seminário, o Seminário São José, que é o nosso seminário arquidiocesano, que fica, nós sabemos, no bairro de São Lourenço, em Niterói. Dali, do seminário de São José, saem todos os sacerdotes que vão atuar na arquidiocese de Niterói. Todo o território da arquidiocese, né? E precisamos, sobretudo, rezar pelo nosso seminário, para que os seminaristas que ali estão possam perseverar na vocação que Deus suscitou no coração deles. A vida no seminário já é uma vida de renúncias, uma vida de provações, né? Porque o seminarista
precisa superar muitas dificuldades, né? E por isso precisamos rezar por esses jovens que saíram de suas casas com um coração aberto para fazer a vontade de Deus. E, sobretudo, também nesse tempo de pandemia, em que o seminário também viveu uma dificuldade, né? Os seminaristas tiveram que voltar à casa dos seus pais, né? Para que eles pudessem passar esse tempo em suas casas, né? E é sempre difícil para o seminarista estar fora do seminário. É uma provação também, né? E precisamos rezar, né? Rezar para que eles sejam perseverantes, né? Para que nenhuma tentação, né? Para que também o desânimo não os tire do caminho que Deus escolheu para cada um deles. E devemos rezar também para que suscite mais vocações, jovens na nossa arquidiocese, na nossa paróquia, que se decidam a entrar no seminário, né? E, ao mesmo tempo, devemos pensar nos sacerdotes, né? Pedir a Deus sacerdotes para a nossa arquidiocese, sacerdotes santos, sacerdotes idôneos, doutos, né, que queiram de fato doar a sua vida por amor a Deus, doar a vida ao povo de Deus, que sejam verdadeiros pastores que apacentem o rebanho, que cuidem do rebanho, né? Precisamos pedir incessantemente. E, claro, não só pedir sacerdotes, mas também, né, religiosos, né, que surjam congregações religiosas na nossa arquidiocese, que aquelas que já estão presentes, que cresçam, né, que cresçam as vocações, né, porque, sobretudo, essas congregações religiosas se colocam a rezar pelos sacerdotes, pela arquidiocese, né? Sobretudo o Carmelo, né? Nós temos o Carmelo em Tanguá, que costuma-se dizer que o Carmelo é o pulmão da igreja, onde a igreja respira, né? Porque são monjas e monges que rezam incessantemente, se sacrificam pela igreja, né? Então, aqui a nossa responsabilidade é uma responsabilidade de cada um de nós, de um batizado, rezar pelas vocações, né? Jesus pede isso a nós, né? Mas, ao mesmo tempo que Jesus pede operários, pastores, para trabalhar em sua messe, essa messe também ela está contida de todos os seus discípulos, também dos leigos, né? Também você que trabalha, você que tem uma família, você precisa, né, ser sal e luz, como nosso Senhor diz. Você precisa representar a igreja em qualquer lugar que você estiver, porque você é a igreja, né? Você é a igreja, o batizado é a igreja, né? Por isso, o Papa São Paulo VI, ele vai dizer: a responsabilidade da difusão do Evangelho que salva é de todos os que o receberam. Então, se nós recebemos, né, da igreja o anúncio do Evangelho que salva, nós somos responsáveis também por anunciar esse Evangelho. De maneira e em medidas diferentes, é certo, mas todos devemos ser solidários no cumprimento deste dever. Assim, pois, que a consciência de cada crente se pergunte: tenho cumprido meu dever missionário?
né? A oração pelas missões, pelas vocações, é o primeiro modo de pôr em prática este dever, né? Então, o Papa São Paulo VI diz, olha, para a gente colocar em prática esse dever apostólico, missionário, o primeiro passo é rezar, porque a oração nos vai fazendo cada vez mais conscientes de que necessitamos da ação apostólica, da evangelização, né? E a oração, a intimidade com Deus, nos fará também a dar testemunho de vida, a olhar as pessoas, a qualquer um, como uma alma que Deus quer salvar, né? E assim agiremos sempre, ou, claro, quase sempre, porque também nós temos as nossas quedas e dificuldades, sendo um missionário, um evangelizador, né? Devemos ter essa consciência. E veja, às vezes nós católicos não nos damos conta de que a omissão no apostolado, a omissão na evangelização, no testemunho de vida, é um pecado, né? Porque é uma obrigação nossa, é uma obrigação. Então, que, de fato, Deus possa colocar no nosso coração essa certeza e de que devemos rezar e que possamos colocar isso em prática, a rezar pelas vocações, a rezar pelas missões na igreja e que tenhamos um coração missionário, um coração evangelizador, que queira, em primeiro lugar, né, dar o testemunho de vida e pôr, então, em prática através das orações, da sua oração, da minha oração pessoal. Nós vos damos graças, Senhor Deus, por esse tempo de meditação e pedimos a sua graça para que coloquemos em prática tudo aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado pela sua companhia, por estar conosco. Se você ainda não faz parte do nosso canal, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos para que ele chegue também a outros corações. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.